Olá, queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem diária com o seu amigo de sempre, Pastor João Carlos, isso mesmo, querido. Querido, chegamos, santos de Deus, mais um dia, queridos, mais uma grande oportunidade que o nosso Deus nos concede, santos, de estarmos aqui, querido, para junto nós adorarmos e glorificar o seu santo e excelso nome, querido. Isso mesmo, santo, é por isso que eu glorifico de verdade a esse Deus Todo-Poderoso, pois Ele me concedeu mais uma oportunidade nessa sexta-feira para estar aqui neste canal @Deus no Controle, para poder trazer mais um devocional para fortalecer o seu relacionamento com Deus, querido. Isso mesmo, santo, falando em relacionamento, querido, como vai a tua intimidade com o Senhor nesta sexta-feira, santo, hein? Já se levantou, já falou com Ele, já conversou, bateu aquele diálogo com o Senhor, querido? Já lê-se a Bíblia, amado? Eita, isso faz parte de intimidade, querido, isso mesmo. Querido, para Deus falar contigo, não precisa de usar alguém, é só você abrir a Bíblia, você vai ver Deus falar contigo, querido. Agora você tem que abrir a Bíblia com fé, querido, que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Isso mesmo, santo, a intimidade, querido, é uma grande diferença na vida de quem busca a Deus. Eu te faço, santo, um desafio. Você comece a buscar a Deus com mais vigor. Busca a Deus. Comece a ler mais a Bíblia, ore mais, você vai sentir uma diferença. Querido, você vai sentir uma leveza na pregação. Você vai sentir uma leveza quando for louvar. Você vai sentir uma leveza até para explicar para uma pessoa que não é evangélico a palavra de Deus. Você vai sentir uma grande leveza até nas suas orações, santo. Isso mesmo, querido. Então, tenha um relacionamento bom com Deus nesta sexta-feira. O que você for fazer hoje, santo, peça permissão a Deus. Peça a direção a Deus se é realmente isso que você quer fazer hoje, santo. Isso mesmo, querido. Olha, o tema da nossa reflexão de hoje, querido, você sozinho não é a igreja. Eita, santos de Deus, tema poderoso nesta manhã, querido. Existe uma razão por trazer essa mensagem hoje, nesta sexta-feira, para você. Eu quero já aproveitar aqui, mandar a paz do Senhor para todos vocês que estão aqui conosco, nos dando essa grande audiência. Para você que está aqui agora conosco, bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso mesmo, santo, meu pai Osias. Bom dia, meu pai. Pensa, pai Osias, que Deus te abençoe, em nome de Deus. Aleluia. Contemple hoje. A mensagem é diferenciada hoje para nós. Essa vida, querido, vai ser um pouco comprida. Eu peço um pouco da vossa atenção, porque com certeza Deus irá falar com todos nós. Isso mesmo, querido. Tá com a Bíblia na mão, querido? Então se aproxima desta mesa espiritual, esse banquete que Deus preparou para todos nós nesta manhã, santo. E o pão, aleluia, não é daqui da terra, querido. É um pão que é quentinho descendo do céu. Se você abrir seus olhos espiritual, você vai ver Jesus Cristo ao teu lado, o pão vivo, santo, glória, que te conduz para a vida eterna. Agora, santo, não te aproxime desta mesa de mão abanando. Isso, traga o seu prato, querido. Isso mesmo, querido. Por que, querido, eu falo prato? Porque a diferença da Bíblia para um prato comum, santo, é que o prato comum se coloca alimento dentro. E a Bíblia é diferente. O alimento já está nela, dentro dela. Quando você abre o prato, abre a Bíblia, né, querido? Glória a Deus. O alimento já está preparado, santo, com todos os nutrientes que o seu corpo espiritual precisa. Isso mesmo, santo. Então, amado, glória a Deus, sem mais delonga, vamos nesta manhã adentrarmos dentro deste assunto. Você sozinho não é a igreja. Amados e queridos irmãos, queridos, senhoras, senhores,
e simpatizante da palavra de Deus. Aleluia. Igreja é um nome coletivo que vem do grego eclésia, que significa assembleia. Logo, você somente se torna parte da Igreja de Jesus, querido, quando você tem comunhão com os outros cristãos. Assim como cada membro precisa estar unido ao corpo para continuar a viver e crescer, você precisa estar em união com o resto da igreja para ter uma vida espiritual completa. Isso mesmo, santos de Deus. Querido, viva em comunhão com seus irmãos. É uma afirmativa nesta manhã para todos nós. Viva em comunhão com os seus irmãos. Queridos, aleluia, há uma razão para eu trazer este tema poderoso. Querido, há uma grande razão para eu trazer esse tema poderoso para todos nós. Você sozinho não é a igreja. Olha só, querido, você sozinho não é a igreja. Isso mesmo, querido, há uma grande razão. Porque tem pessoas, santos de Deus, que dão desculpa para não ir ao culto, para não ir à igreja. Não é verdade? E uma certa vez, uma pessoa conhecedor, uma pessoa leitor da Bíblia, né, que busca constantemente a ler a Bíblia, glória a Deus, e ele me fez uma pergunta que mais tarde tornou-se uma grande afirmativa na vida dele. Isso mesmo, santo. Ele trouxe uma desculpa, né? Ele fez a pergunta para mim. Ele falou, disse: não preciso ir na igreja, pastor, para estar com Deus. Olha só, querido, a pergunta dele que mais tarde tornou-se uma afirmativa, né, querido? Veja só, Jesus, ele estabeleceu a igreja. Todos os crentes em todo o mundo fazem parte da igreja. E ao longo dos séculos, se reunir como igreja é uma parte muito importante do cristianismo. Isso mesmo, querido. Desculpas muito comuns para não ir à igreja são o que eu vou trazer para você daqui a pouco. Muita atenção de vocês, eu lhe peço nesta manhã. O pastor João Carlos te pede e os seus ouvidos emprestados para que possa ouvir a palavra do Senhor. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esta obra. Esta obra é obra do Senhor Jesus Cristo. Amado, quando essa pessoa, esse jovem com um bom conhecimento bíblico, né, muito leitor, muito aprofundado na palavra, ele encontrou para ele como base de sustentação um versículo para apoiar a sua ideia, né? Ele disse: pastor, eu não preciso ir para a igreja para estar com Deus. Ele afirmou isso. E como eu disse a você, mais tarde tornou-se de verdade, aleluia, uma afirmativa na vida dele, esta pergunta a qual ele me fez. Então, querido, existe este versículo que afirma que eu não devo ir à igreja? Eu não encontrei, santo. Apesar que ele me mostrou um versículo a qual nós vamos ler agora. Está com um prato na mão aí, está com a Bíblia, querido. Então abra aí a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, para que a gente, querido, possa, aleluia, embasar-se dentro deste assunto poderoso. Você sozinho não é a igreja. Querido, já encontrou? Então vamos ler. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, vírgula, que habita em vós, vírgula, proveniente de Deus, vírgula, e que não sois de vós mesmo? Uma pergunta. Vamos repetir. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eita, foi uma pergunta, santo. Veja só, querido, este versículo foi a base desse jovem para dar sustentação à sua afirmativa de que não precisa mais de ir à igreja, né? Porque ele é a própria igreja. E ele mostrou como base este versículo. Nós, quando vemos esse versículo aqui, o apóstolo Paulo fazendo uma pergunta para o povo em Coríntios, né? E ele faz essa pergunta, no final ele diz assim: que não sois de vós mesmo? Aleluia. Nós não somos, querido, depois que nós passamos a servir a Cristo, aceitar a Jesus como Salvador da nossa vida, nós não pertencemos a nós mesmos.
A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem e jamais ele habita em templo imundo. É só você notar, quando Jesus ele chega na frente do templo, há muitos mercadores vendendo e comprando na frente do templo, não é verdade? E Jesus começou a expulsar, disse: na casa do meu pai é casa de oração, não é casa de venda nem de compra. Glória a Deus, apesar que hoje vive muito isso espiritualmente, né, santo? Mas presta atenção, querido, nesta manhã aqui que eu quero trazer essa grande explicação para você. Glória ao nome do Senhor. Tenha cuidado quando você ler a Bíblia. Preste bastante atenção o que ela está querendo dizer, para você depois não entender errado e depois você estar desviado. Tenha muito cuidado, querido. Aleluia. Nós somos templos de Deus. O que Paulo está dizendo aqui: ou não sabeis que o nosso corpo não é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Aleluia. Ele não está afirmando que nós devemos estar, querido, distanciado da igreja, mas que nós temos que ter um templo limpo, puro, para que Deus possa habitar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É por isso que às vezes existem pessoas desigrejadas, não é verdade, santo? Porque procura algum versículo para base para dar sustentação naquilo que ele quer para a vida dele. Não é verdade, santo? Então veja só, mas Deus disse para não deixarmos de congregar, querido. A palavra do Senhor diz que nós não devemos deixar de congregar. É só você abrir a Bíblia aí no livro de Hebreus, santos. Isso, Hebreus capítulo de número 10, no versículo de número 25, querido. Veja só o que a palavra de Deus nesta manhã tem para nossa vida, querido. Oh, glória, aleluia. Veja só o que é que diz, querido: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Paulo está também aqui, o livro de Hebreus está afirmando aqui, santos de Deus, que temos que estar preparados, porque o grande dia está se aproximando. Não deixamos de reunir com a igreja, como a igreja, não deixamos de congregar, né, irmão? Congregar como é de costumes. Aleluia. A Bíblia em cima, no versículo mais em cima que nós lemos em 1 Coríntios 6:19, não está dizendo que eu tenho que deixar de ir à igreja, está dizendo que eu tenho que manter meu corpo puro, purificado diante de Deus. Então, santos de Deus, nesta manhã, aleluia, às vezes as pessoas procuram algum termo para poder apoiar a sua base, e por estar cansado, às vezes as pessoas alegam, né? Ah, pastor, estou tão cansado para ir à igreja. Eita, glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se eu for aqui, abra a sua Bíblia do livro de Mateus. Isso mesmo, santo, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 18, santos, do verso de número 20, queridos. Isso mesmo, santos de Deus. Olha só o que diz o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Eita, glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, querido. Veja só, santo, Jesus, ele vai à igreja. Você pode estar cansado da mesma música, da mesma organização, do mesmo pregador, mas Jesus está lá. Jesus está lá na igreja, junto com outros crentes. Você entra na presença de Deus, junto vemos mais do poder de Deus. Isso mesmo, querido, por isso que aqui nesse versículo diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Olha só, santos de Deus,
Tem aquele louvor que diz assim de J Neto: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor, aleluia, já estava. É santo, aleluia. Quando você chegou na igreja, Jesus já estava lá, santo. Você pode estar cansado do pregador, está cansado das mesmas músicas, está cansado de ver o coral cantar, está cansado de ver o jogral fazer, aleluia, já está cansado das mesmas pessoas ter oportunidade, mas ainda não reparasse que Jesus está no culto. Eita, derraçu, rabadagaçu de micamanagácia. Eu tô cansado de ir à igreja, de ver as mesmas coisas, de ver os mesmos pregadores, de ver os mesmos levitas cantar, louvar e adorar, aleluia. Mas uma coisa você não reparou com esse teu cansaço, santo, aleluia. Sabe por que você não consegue ver Cristo no culto? Porque você está cansado de ver pregador, porque você está olhando para ele. Mas se você olhar, eita, Deus de Israel, eita, da surra, da surra, me canta, bagai. Se você começar a olhar para Cristo, você vai ver, santo, que o culto vai se tornar diferenciado, santo, todas as vezes que você for à igreja. Eita, Camandagacia, aleluia. Bendito é o Rei dos Reis nesta manhã, querido. Aleluia. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, aleluia, olhamos, aleluia, que a igreja é como um corpo e cada membro precisa de outros. Se um dedo ficar separado do resto do corpo, querido, ele morre, não é verdade? Da mesma forma, santos de Deus, sem comunhão com o resto da igreja, ficamos fracos, santo, e a nossa vida espiritual sofre, santo. A nossa vida espiritual vai sofrendo, querido, isso mesmo. Todos precisamos da igreja, amado, aleluia. Aí tem gente que diz assim: eu não preciso de ir à igreja para Deus falar comigo. Não é verdade, santo? Veja aí, santo, vamos ler aqui no livro de Romanos, amados irmãos, com vontade de ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 12. Veja aí o capítulo 12 de Romanos, está com a Bíblia, santo? Deixa o teu pratinho aberto, santo, vamos me acompanhar aqui na leitura. Romanos, capítulo de número 12, versículo 4 e versículo 5, ao versículo de número 5, santo. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Veja só o que é que diz. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Glória ao nome do Senhor. Entendesse, crente? Está entendendo, santo, que não existe versículo dizendo que você não deve ir à igreja, que você é a própria igreja, que você é a igreja. Entendesse o título da reflexão de hoje, querido? Você entendeu o título da reflexão de hoje, querido? Hein? Não entendeu? Vou repetir, tá aí na tela para você, mas vou repetir para você. Talvez você não compreendeu. Você sozinho não é a igreja. Aleluia. Somos templo, querido, templo de Deus. Aleluia. Somos templo. Você sozinho não é a igreja, meu Deus de Israel. Entendeu, crente? O tema tá aí bem forte que eu botei aí para você. Foi ou não foi? Hein? Tá entendendo o que a palavra do Senhor nesta manhã está dizendo para todos nós aqui? Não é forte, santo? Não é forte ou não é? Glória ao nome de Jesus. Você sozinho não é a igreja, querido. Glória ao nome do Senhor. Porque, querido, como diz aqui no livro de Romanos 12, 4 e ao versículo 5, né? Que é muito forte, santo. E aí no versículo 5 diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Somos um corpo só em Cristo. Quando um membro sofre, quando um dedo midinho está doendo, santo, todo o corpo está sentindo. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. É por isso que eu glorifico muito ao nome do Senhor, santo de Deus. Aleluia. Às vezes, santo,
as pessoas, por não estar integrado com a igreja, né? Se você for aqui, abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 4, abra aí Efésios, santo, Efésios capítulo 4, você vai ver o que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã, no verso 4 ao versículo de número 6, isso mesmo, santo. Olha, querido, às vezes as pessoas não querem estar integrado, isso mesmo, com a igreja, não é verdade? Veja só como o Efésio aqui diz no capítulo 4, verso 4 ao versículo 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. É forte ou não é, santos de Deus? É forte ou não é, santos de Deus? Oh, glória! Quem pode dizer o amém aí? Glória ao nome do Senhor. Queridos, as pessoas na igreja podem ser muitos diferentes de você, mas você tem todos uma coisa em comum. Todos nós temos uma coisa em comum. Concorda comigo, querido? Qual é essa coisa em comum, pastor? É simples, santo. É só você se lembrar de 4 letras. J-E-S-U-S, Jesus, né? Glória a Deus. Cada um tem uma função na igreja, santo. Mas todos nós, querido, todos nós temos uma coisa que é em comum, que é Jesus. É isso mesmo. Santo. Se sentir integrado pode levar tempo e esforço. Mas Deus quer que você tenha comunhão com os outros crentes, imperfeitos, mas preciosos para Ele. Um dos maiores milagres de Jesus, querido, é que Ele une pessoas completamente diferentes na mesma família. Não é verdade, querido? É só você contemplar, querido. Jesus, quando Ele começou a chamar, é porque as pessoas às vezes só focam nos discípulos, mas esqueceu das mulheres, né? Nos discípulos tinha vários tipos de pessoas, personalidade com temperamentos diferentes, né? O que falar de Judas, hein, santo? Quem era Judas, hein, santo? Aleluia! O que vendeu Jesus? Olha só, o homem ganancioso que fazia parte da família, que era tesoureiro, aleluia! E em que falar das mulheres que seguiam a Jesus, santo, hein? Aleluia! Maria Madalena, hein, querido? Aquela mulher que tinha vários demônios, hein? A prostituta mesmo que foi perdoada, começou a servir a Jesus, hein, santo? Então, pessoas imperfeitas, e nós não devemos descartar, santo. Nós não devemos descartar essas pessoas, santo. Isso mesmo, querido. Deus quer que você tenha comunhão com os outros crentes imperfeitos. Aleluia, não jogue fora, querido. Amanhã, essa pessoa imperfeita pode se tornar perfeito dependendo de você. Amado, glória ao nome do Senhor. Essas pessoas imperfeitas, querido, mas é precioso para Deus. E um dos milagres que Jesus fez, querido, foi que Ele uniu, eu repito aqui para você, Ele reuniu pessoas completamente diferentes na mesma família. Quem pode dar glória ao nome do Senhor nesta manhã, santo? Glorifica, exalta o Deus de Israel. Querido, não existe versículo da Bíblia que diz que você não deve ir à igreja. Todos os versículos que nós lemos aqui incita, reforça a nossa ida à igreja. E há o versículo que diz que nós não devemos ser desigrejados, não é verdade, santo? Se nós olharmos a palavra de Deus aqui, em Hebreus capítulo 10, no versículo 11, em outra tradução, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, querido, ainda mais quando você vem que se aproxima o grande dia. Eita, glória ao nome do Senhor. Devemos encorajar as pessoas aí, a igreja, santo. Devemos encorajar as pessoas em buscar a santidade. Devemos encorajar as pessoas em buscar a perfeição do Senhor. Isso mesmo, querido, porque o dia está se aproximando. O versículo que o jovem citou para mim, para apoiar a sua tese, querido, foi em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Em outra tradução diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos?
aleluia. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo, querido. Glorifique a Deus com o seu próprio corpo santo. O que aqui esse versículo aqui em Coríntios, que Paulo está dizendo, é que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo santo. Ele não está dizendo aqui que você não deve ir à igreja. Você deve ir à igreja. Você tem que estar interagindo entre os irmãos. A igreja, Cristo precisa de você. Existem pessoas santas de Deus que dizem assim: Deus não precisa de ninguém. Eu mostro na Bíblia que Deus precisa sim de nós, santo. Isso mesmo. Se Ele não precisasse de ninguém, Ele não ia usar Noé, Ele não ia usar Moisés, Ele não ia usar Abraão, o pai da fé, Ele não ia usar, aleluia, os próprios discípulos que Jesus já ia procurando, aleluia, porque Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aqueles que crerem serão batizados. Eita, glória ao nome santo do Senhor. Assim, santos, vamos orar nesta manhã para a honra e a glória do Senhor. Eterno Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico na manhã deste dia, Senhor, na manhã dessa sexta-feira, Pai, aonde o Senhor nos instruiu, Deus, e nos mostrou como devemos ser participantes da Tua igreja, porque somos corpo, Senhor, membro de um corpo, aleluia, e precisamos cada vez mais, Senhor, estar interagindo com o Teu povo. Olha, Deus, em nome de Jesus eu te apresento a cada cristão que nesta manhã, Senhor, a cada pessoa que ouviram essa mensagem, que nos deu essa audiência, que está aqui conosco, Senhor, até o final. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua graça, Senhor, aleluia, ajude a cada um. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, visita, Senhor, aleluia, os enfermos, os hospitais, a UTI, Senhor, neste momento. Entra, meu Deus, com grande providência, Senhor. Vai lá, Senhor, faça o seu milagre e confunda, Senhor, a medicina, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor de Jesus Cristo. Ele vai além da medicina quando Ele estende a sua mão. Quando não se tem saída, quando só se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Creia, querido, que Ele tem a solução para você, para a sua vida. Querido, chegamos ao término dessa mensagem diária de hoje. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado mesmo pelos teus comentários. Obrigado por você ter compartilhado. E que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Pai Osias, que Deus continue te abençoando, meu Pai. Já te pedi a benção no começo desse vídeo, mas eu quero já, meu Pai, agradecer ao Senhor pela sua presença constante aqui no canal @Deus no Controle. Que a graça do Senhor possa cada vez mais estar sobre a sua vida, meu Pai Osias, e toda a sua casa, viu, meu Pai? Em nome de Jesus, querido, receba a bênção apostólica. Já tomei muito tempo demais, já falei, né, santo? Mas o teu comentário é muito importante para a plataforma de YouTube e também para mim. Receba a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e que a riqueza do Divino Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para todo sempre, que os santos possam dizer amém. Está terminado lindo de Deus. Terminado o povo lindo. Tchau, tchau, Pai Osias. Um grande beijo. Obrigado, Jesus.